Você que não trouxe a sua Bíblia, da próxima vez traga. Primeiro Reis capítulo 6, versículo 1 diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, inclusive o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Até versículo 11. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei a Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Até aí, por enquanto. Feche os seus olhos. Peça para que o Senhor fale com você. Espírito Santo, nós estamos abertos a te ouvir. Aquilo que o Senhor quiser falar, da forma que o Senhor quiser falar conosco. Em nome de Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja e nós estamos aqui para te ouvir. Então fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Que não seja eu que sou uma simples mensageira, mas que o Senhor fale a cada coração. Que a nossa atenção, Senhor, esteja em Ti. E que saiamos transformados dessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Culto do nosso tema do ano, né, que é o ano apostólico de Salomão. Todos já sabem, mas não custa relembrar. O Senhor falava a respeito de fazer planos, de fazer projetos com Ele. E ninguém foi mais sábio do que Salomão em fazer tudo isso. É por isso que ele se tornou o nosso tema desse ano. E quando eu preparava essa mensagem, o Senhor falou comigo a respeito de algumas coisas para compartilhar com vocês. E a primeira coisa é, se você for lá em 1 Reis, a gente não vai ler, mas se você for no iniciozinho de 1 Reis, enquanto Davi passa o trono dele para Salomão, a gente já conhece a oração que Salomão fez, né, ao Senhor, aquilo que ele pediu para Deus. O que Salomão pediu para Deus? O que Salomão pediu para Deus? Muito bem. E o mais legal é que Deus deu a sabedoria para Salomão. Imediatamente. Assim que Salomão falou, Deus atendeu o pedido, deu sabedoria para ele. Ele já se tornou o homem mais sábio sobre a terra. Ele também se tornou o mais rico, porque pelo pedido que ele fez ao Senhor, Deus falou: olha, mesmo que você não tenha me pedido nada disso também, eu vou te dar riqueza. Ninguém vai ser como você e tal. Então, aqui na minha Bíblia, essa parte aí da sabedoria está no capítulo 3. Foi lá no comecinho. E Salomão só começou a construir o templo do Senhor no capítulo 6. Deu 4 anos, mais ou menos, de diferença. Mas o que Deus me chamou a atenção, e eu quero que você siga o raciocínio comigo. Pode parecer bobo, pode parecer pequeno, mas justamente o que Deus chamou a atenção é que Salomão pediu, Deus deu, e ele continuou o que ele tinha que fazer. Parece uma coisa pequena. Salomão tinha uma missão deixada por seu pai Davi, que era construir o templo do Senhor.
Davi não podia construir, porque ele era um homem de guerra, tinha sangue na mão e não sei o que lá. Então, Davi, você não vai construir meu templo não. Quem vai construir meu templo vai ser seu filho Salomão. Então, quando Salomão nasceu, filho, você vai ter que construir o templo do Senhor, porque é assim que ele quer. Esse era o propósito para Deus também na vida de Salomão, além de ser rei, além de cuidar de todo o povo, além de fazer tudo isso. E aí, depois de ter se organizado nos primeiros anos do seu reinado, ele começou a construção. E é isso que o Senhor nos chama a atenção. Salomão pediu algo a Deus. Deus deu e Salomão, mesmo assim, continuou a sua missão. E o que tem de mais nisso? Era óbvio, era a missão do cara. Será que era tão óbvio assim? Ele recebeu o que havia pedido e continuou no propósito. As bênçãos que Salomão recebeu não tiraram ele do foco. Aquilo que Salomão pediu e foi atendido imediatamente não tirou ele do propósito. Ele prosseguiu em honrar ao Senhor. A sabedoria que Deus deu a ele fez com que ele prosseguisse em honrar ao Senhor. Aqui a gente já começa a tirar para a gente. Quantas vezes, isso é um clássico da vida cristã. Quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, o Senhor nos dá e nós abandonamos o propósito. A gente clama por uma bênção, o Senhor nos abençoa e a gente, já recebi o que eu queria. Por que eu vou continuar aqui? Não, quando der, aí... Todo mundo conhece alguém que veio buscar algo na presença de Deus, recebeu e largou. Deus, no caso, não a bênção. A bênção ficou. Às vezes até perdeu depois, porque sem Deus a gente não consegue muita coisa. Ou talvez, não precisa falar, não precisa sacudir a mão, eu sei, controla a tua vontade. Às vezes você já fez isso. Não, irmã Geni, abaixa a mão, irmã Geni. Brincadeira, gente. Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo, a gente sabe. E aqui a gente começa a ver, porque olha só, Salomão pediu uma coisa só e Deus deu tantas outras. Quantas coisas mais será que Deus não queria fazer por mim e por você? E Ele faz infinitamente mais. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que o infinitamente mais do Senhor não é para quem orou muito, para quem buscou, fez campanha, ou o que quer que seja, veio aqui, trouxe as coisas, e não sei o que lá, e toda oração do coração orava. Eu estou falando que é o que a gente faz aqui na igreja, né, sempre. Fez tudo, recebeu e foi embora. Recebeu e relaxou. Recebeu e não se preocupou mais com nada. O infinitamente mais do Senhor não é para isso. Não é para essas pessoas. O infinitamente mais do Senhor é para aquele que construiu casa para ele morar. Isso era o templo. O templo que Salomão construiu era uma casa para Deus. Davi olhou para o seu palácio e falou: puxa vida, olha quanta coisa eu tenho, e o meu Deus, aquilo que representa a presença de Deus, está numa tenda. Está errado. Vou construir um lugar, vou construir um templo para o Senhor. O infinitamente mais do Senhor, como foi para Salomão, é para quem constrói a casa. Sabe, a sabedoria fez Salomão prosseguir em honrar ao Senhor. Ele já tinha recebido tudo, ele já era extremamente rico, ele já tinha tudo, ele já era o mais sábio da terra. Se ele dissesse, em algum momento a gente... Sabedoria. A sabedoria nos faz honrar o Senhor. A sabedoria nos faz conhecer e prosseguir em conhecer. Então, irmãos, se a sabedoria que nos faz isso, eu preciso,
não ser... O que é o contrário de uma pessoa sábia? Exatamente. Essa palavra que você não quer falar. A gente não pode ser burro. Porque se eu conheço o meu Senhor, Ele atendeu o meu pedido, por quê? Que eu vou ser burro o suficiente para largar tudo? Só porque eu recebi uma coisinha, sendo que Ele tem infinitamente mais para fazer. Ah lá, já vou receber os hates. Pastora chama os irmãos. Pastora na TPM chama os irmãos de burro na pregação. Ah, Jesus. Hã? Tá bom, muito obrigado. Agora já posso. Talvez algumas coisas não tenham sido alcançadas por nós, por mim, por você. Não é porque a gente está aqui com o microfone na mão falando que as coisas não vêm sobre a gente também. Não é porque a gente está aqui com o microfone falando, ministrando, que ou a gente não está passando, ou já passou, ou não vai passar. Vai, sempre assim. Mas talvez algumas coisas não tenham sido alcançadas por você ou por mim, porque Deus está tentando te dar sabedoria o suficiente para você não deixar de construir a casa. Como é que eu construo uma casa para o Senhor? Como é que eu construo uma casa para Deus? A gente já tem, nossa, mas eu já tenho uma igreja. Quem é a casa, irmãos? Mas não é porque eu sou uma casa que eu estou sendo a habitação do Senhor. É isso que eu preciso ver. O Senhor tem me abençoado, glória a Deus. Aquilo que eu venho buscar, o Senhor tem me dado, glória a Deus. Eu vou continuar construindo uma casa para Ele. A missão de Salomão não era ser rico e nem era ser sábio. A missão de Salomão era construir uma casa para Deus. A sua missão não é receber as bênçãos que Deus tem para te dar. O plano de Deus para você não é receber as bênçãos que Ele tem para te dar. Isso é nada. Isso é pó. A sua missão é conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Prosseguir conhecendo o Senhor. A sua missão, a minha missão, a nossa missão é andarmos com Deus. É construirmos um lugar de adoração para o Senhor o tempo todo, que somos nós, que é a nossa casa, que é onde nós estamos, em qualquer lugar que nós formos. Analisa aí, como é que está a construção da casa de Deus, na sua vida. Tecnicamente, casa é um lugar onde aquela pessoa pode ser achada, porque é ali que ela mora. Será que ele está sendo achado em nós? Será que ele está sendo achado na nossa casa física? Será que ele está sendo achado, sei lá, por onde a gente passa? Não sei. Eu sei que a missão continua sendo essa. Peça ao Senhor sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer com que você continue construindo a casa ao Senhor. E isso nada mais é do que amor do nosso Deus. Porque, pensa só, quantas pessoas, não que Ele não amasse, mas quantas pessoas que a gente já falou aqui, aconteceu isso. Puxa vida, então quer dizer que será que... Deixa eu pensar bem. O que eu estou buscando? Será que é isso, então? Será que Deus não está me amando tanto que Ele não está me dando as coisas que eu quero para que eu continue com Ele? Será que Deus está me amando tanto que Ele está fazendo eu ver, ó, eu não vou te dar agora não, benção, porque senão você vai... Fica aqui mais um pouco. Busca mais, que enquanto você me busca, você me conhece mais. Enquanto você me busca, você vai ver que todas essas coisas não são tão importantes assim quanto a minha presença. Fica um pouquinho mais aqui, porque eu quero que você continue construindo a casa para mim. Fica mais um pouco, porque a tua casa ainda não está tão sólida, a ponto de eu conseguir te abençoar sem você dar uma perdida. Então o que a gente precisa fazer? Crescer logo no Senhor. Amadurecer logo.
para que a gente possa ter as coisas que a gente tem pedido, para que a gente possa ter infinitamente mais do Senhor, mas ainda assim que a gente possa viver algo com Deus que é maior do que qualquer coisa que Ele pode nos dar. É isso que Ele quer. Então faz uma análise. Faz uma análise. Como está a construção do templo? Salomão levou 4 anos para construir o templo, para começar a construção. Mas, o homem tinha um reino, né, para dar conta. Para ver o que é que fazia. Para até arrumar tudo, para começar a construir o negócio, leva um tempo mesmo. Mas ele continuou. A gente precisa continuar. A gente precisa construir casa para Deus. Fecha seus olhos um minutinho. Não, eu não estou acabando, mas já eu vou acabar. Eu quero que você comece aí a pedir sabedoria ao Senhor. Porque talvez, se o Espírito Santo testificou isso ao seu coração, talvez você já entenda que você ainda não recebeu o que você quer. Porque talvez você vá perder o propósito. Talvez você vá deixar de continuar. Talvez você vai deixar de buscar o Senhor. Talvez você vai deixar de orar, de jejuar, de fazer tudo que hoje você faz, porque você precisa. Mas fala aí, Senhor, me dê sabedoria. Porque eu quero construir uma casa para Ti. Me dê sabedoria, Senhor, porque eu não quero abandonar o propósito. Eu quero construir uma casa para o Senhor morar. E a casa sou eu. Talvez isso já tenha acontecido. Fala, Senhor, me perdoa, porque eu já fiz isso daí. Me perdoa, Senhor, porque eu já fraquejei em alguns momentos. E é normal, nós somos humanos, nós somos tentados a isso. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor já me abençoou uma vez. Eu até perdi a bênção, Senhor, e tive que voltar de novo. Porque eu recebi e abandonei. Amém. Glória a Deus. Nós somos inteligentes. Nós não somos burrinhos. Segundo Crônicas 7, 11. Vamos dar um salto aqui. Porque essas histórias dos reis, você vai encontrar tanto no livro dos reis, quanto nos livros das crônicas. Então, segundo livro de crônicas, segundo Crônicas 7, 11. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse, mas a gente não vai ler esse ainda, volta lá no 11. Salomão terminou de construir o templo. Vamos dar um salto aqui. Passamos de fase, fomos inteligentes, construímos o templo, terminou de construir o templo. Não abandonei, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me abençoou e eu continuei aqui. Olha que ótimo, sou uma pessoa muito inteligente. O templo tinha sido construído. Aqui, se você ler o restante do capítulo, né, se você for vir aí para trás, você vê que o templo foi construído, que ele foi consagrado, ofereceram vários sacrifícios, fizeram toda a comemoração que durou 7 dias. Imagina, uma comemoração de crente durando 7 dias. Quanta comida não devia ter naquele lugar. Oh, Jesus. Fica a sugestão aí para quem vai casar, fazer um casamento de 7 dias. E o melhor, a parte que o crente mais gosta,
No final da festa, Salomão deu comida para todo mundo levar para casa. Olha que bênção, irmã Geni. Todo mundo foi para casa com bolo, com carne, com pão, com não sei o que lá, com não sei o que. Comemos 7 dias e ainda levamos para casa, para minha mãe que não pôde vir. Olha que bênção. É disso que a gente gosta. Mas aí, depois que ele fez tudo isso, o Senhor apareceu em sonho e respondeu pessoalmente a oração que ele tinha feito. Salomão fez toda uma oração, que você pode ler aqui nos capítulos anteriores, né, que é a oração de dedicação, está no capítulo 6. Salomão orou consagrando aquele templo ao Senhor, e o Senhor foi pessoalmente responder para ele, depois de tudo que aconteceu. E o Senhor começa, lá no versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: misericórdia, ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Vamos devagar. Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim. Mas se foi feito para isso? Ué, Deus lá tinha escolha? Não, Senhor, a gente já fez a casa para o Senhor aqui, ó, essa mesmo que o Senhor vai morar. Será que Deus não tinha escolha? Claro que tinha. O que vocês acham? Vamos trazer para cá. A gente acabou de dizer que nós somos o templo, nós que somos o templo, nós que somos a morada de Deus. E aqui o Senhor falou: olha, eu escolhi esse lugar como um templo para sacrifícios. E eram muitos sacrifícios que eram feitos nessa época, muitos, de todos os tipos. Tinham sacrifícios, né, ofertas, cada sacrifício era uma oferta. Tinha pelo perdão, tinha de gratidão, tinha determinado tempo de colher, tinha de tudo, gente, tinha de tudo, de paz, de não sei o quê, Tinham várias ofertas que eram entregues ao Senhor pelas pessoas naquele templo. Essa era a forma de adoração. Essa era a forma de adoração. E aí o Senhor diz: eu escolhi esse templo para sacrifícios. Vamos trazer para cá. Eu sou o templo, eu sou a morada, eu sou a casa. Quais os sacrifícios eu tenho feito? E quando eu falo em sacrifícios, não é simplesmente uma coisa penosa, é uma oferta. É algo que eu ofereço ao Senhor. Me custa algo, mas eu ofereço. Tem tido no meu templo, no lugar que o Senhor escolheu, porque Ele nos escolheu. Tem tido ofertas de perdão? Eu tenho me arrependido diante do Senhor? Ou será que eu tenho só aquele hábito de chegar na ceia e dizer: Senhor, perdoa meus pecados? Quais? Você não tem suas dívidas, as coisas que você precisa pagar, e você chega em qualquer lugar e fala: vim pagar as contas. A pessoa vai perguntar o que para você? Qual conta, Bessa, você veio pagar? Ah, minhas contas. Não, eu vim pagar aqui, ó, Casas Bahia, Riachuelo, a fatura do cartão, essa aqui é a do mercado, essa aqui é do não sei o quê, essa aqui é do não sei o quê. Nesse templo, precisa haver ofertas pelo perdão. Será que você tem se prostrado diante do Senhor e dito: Senhor, eu tenho feito isso, isso, isso. Eu me arrependo disso, disso e disso. Eu peço perdão por isso, por isso e por isso. Será que eu tenho oferecido ofertas de gratidão a Deus? Ou será que eu nunca consigo ver, como o Senhor pastor Denis, oh glória, como o pastor Denis diz, não deixa, eu sempre peço a Deus para não deixar o inimigo cegar de tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Às vezes a gente se enfia num negócio tão ruim, tão difícil, que a gente não consegue enxergar mais nada de bom. Parece que tudo é ruim. Parece que tudo é o mesmo que nada. Parece que Deus nunca fez nada. Porque naquele momento alguma coisa está ruim.
Às vezes eu venho obrigado, porque vou para a igreja. Eu que não vou bater palma. Estou com a vida difícil, estou cansado. Se Deus quiser, é Ele que fale comigo, eu não vou falar com Ele. Isso é um culto ao Senhor, isso aqui. Eu não venho para receber. Se Ele me dá, é por graça e misericórdia. Porque todas as vezes que a gente vem aqui, é para ofertar. O louvor, a oferta. Mas Ele é tão misericordioso que Ele separa um momento para falar com a gente. Como Ele está fazendo agora. Ele precisava? Não. Se você pegar os momentos de culto nesses lugares aqui, na palavra, não tinha nenhum momento em que ninguém ia dar uma palavra. Era só do povo para o Senhor, do povo para o Senhor. Então entenda. Você que é templo, você que é casa de Deus. Uma casa funciona para o seu morador. As coisas que tem na sua casa são para te servir. A sua cama é para você deitar. As suas panelas é para fazer a sua comida. A sua casa existe com tudo que tem dentro dela para atender a você. Se nós somos casa do Senhor, se nós somos o templo, tudo o que fazemos é para atender a Ele. Tudo o que nós fazemos, a nossa existência é para servir a Ele. Então, as quantas anda os sacrifícios do nosso templo? A sua cama. A sua cama, ela não está lá pensando, até porque ela nem pensa. Ai, não vejo a hora da Camila chegar para trocar essa roupa de cama aqui, que eu já não estou mais gostando dessa. Camila, por favor, aproveita que você chegou, eu estou mal vestida com essa cinza, eu quero aquela rosa que tem um bordado assim, você pode, por favor, me trocar? A cama não faz isso com a gente, porque a gente não está ali para servir ela. Querida, deita mais para lá que você está um pouco pesada. Ah, imaginação fértil. Seu sofá. Ah, você não pode sentar naquele outro lado ali, que eu já estou meio assim cansada dessa situação. A nossa casa nos serve. E se nós somos casa do Senhor, nós servimos ao Senhor. Tudo que nós viemos fazer aqui é para o Senhor. Mas vamos lá. O Senhor falou: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Diga assim: o meu Deus me escolheu para Ele mesmo. O Senhor te escolheu para Ele mesmo. E aí ele continua, ele já dá uma deixa aqui importante. No versículo 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, vai continuar, mas a gente vai parar aqui. Olha só o que Deus está falando: se eu fechar o céu para que não chova, se eu mandar uma praga de gafanhotos para devorar o país, aí a gente chega num ponto: se Deus está falando isso? Deixa eu te dar uma notícia: Deus também manda aprovação. Nem tudo é o diabo. Nem tudo o que está acontecendo, o que acontece na nossa vida, que pode vir de uma luta, nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus. Olha só, mas Deus faria isso? Deus sabe como lidar com a gente. Deus sabe o que Ele tem que fazer para alinhar eu e você com o propósito dEle. Deus sabe o que Ele tem que fazer para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente caminhe, para que a gente mude. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Tem uma passagem muito conhecida e muito legal
que é do vale de ossos secos, todo mundo conhece. O profeta está lá e Deus fala, viu, e aí, o que você acha? Ele estava naquele vale cheio de ossos. Você acha que esses ossos podem reviver? Quem que é mesmo? Ezequiel. Eu sempre confundo os dois, Ezequias era o rei. Ah lá, já está com as informações desencontradas, mas eu vou acreditar no pastor. Ele falou que é 36 e você falou que é 37. É 36 que ele falou. Todo mundo conhece essa passagem. Podem esses ossos tornar a viver? E o profeta fala, Senhor, o Senhor é que sabe, né? Profetiza. Então ele profetizou. E o vento que veio dos 4 cantos começou a agitar e foi barulho de osso contra osso, aquela coisa. E por último a gente sabe que se levantou um exército numeroso. Mas vamos voltar um pouquinho, porque a gente ama essa passagem. Eu vou profetizar no vale de ossos secos, eu vou profetizar e as coisas vão acontecer, e vai voltar para o lugar, e vai não sei o que lá, mas olha só, o que acontece? Quando eu profetizo, primeiro se começa um rebuliço ali. A Bíblia diz que se começou um rebuliço. A gente fala da profecia e a gente fala do exército levantado, mas ninguém fala do rebuliço. Ninguém fala que foi aquela barulheira do osso contra o osso. O osso aqui do ombro que estava correndo atrás do osso do braço, que estava correndo atrás dos ossos da mão. Poxa vida, Senhor, eu tenho profetizado na minha casa, mas parece que piorou. Eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas parece que piorou. Antes de ter exército levantado, vai ter que ter rebuliço. Antes das coisas voltarem cada osso ao seu osso, vai ter confusão na nossa vista. Antes das coisas tomarem forma entre a profecia e o exército, tem um rebuliço. E quer dizer que foi o diabo? Não. Foi Deus trabalhando. Então vamos lá, ele fala, olha, se eu fechar o céu para que não chova, se eu enviar uma praga de gafanhotos para consumir a terra, é o Senhor nos alinhando. Então nem tudo é o diabo, nem tudo eu preciso repreender, às vezes eu preciso aprender. Então comece a examinar. A luta de hoje é só porque o diabo fez alguma coisa, ou estou precisando aprender alguma coisa que eu não estou aprendendo ainda. A dificuldade de hoje, porque será que a minha oração não está sendo ouvida? Será que o tanto que eu tenho profetizado na minha casa não está acontecendo? Então pera lá, deixa eu ver. Sabedoria. O que está acontecendo aqui? Senhor, será que é só o inimigo que está trabalhando? Ou é o Senhor que está trabalhando de alguma forma que eu não estou entendendo? Ou é o Senhor que está fazendo o rebuliço porque eu lancei a palavra? Ou será que é o osso que está procurando o outro osso? Ou será que é os nervos que estão correndo para cobrir aquilo ali, o tendão que está vindo para... Se eu fechar os céus, na nossa vida, que somos do Senhor, é só aquilo que Ele permite. É como tem aquela canção, chuva forte é você, a tempestade é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também. E a gente está aí, repreendendo, falando, quando o Senhor está dizendo, filho, presta atenção, abençoado. Não é por aí, é por aqui. É o momento da gente analisar. O que será que Deus está fazendo? Às vezes não é aquele caminho que Ele quer. Às vezes não é. Às vezes Ele fechou a porta. Às vezes Ele endureceu o coração. Às vezes Ele enviou a luta. Às vezes Ele... Como que eu descubro, pastor?
R$100 para quem acertar a resposta. Mentira, não vou dar R$100. Como que eu descubro? Vai orar, benção. Vai perguntar para ele. Vai analisar. Vai estudar a palavra. Meu Deus, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vá diante do Senhor. Senhor, o que eu faço? Será que é para eu repreender ou será que é para eu aprender? Será que é para eu repreender o inimigo ou será que é para eu mudar de atitude? Será que é para eu repreender o inimigo ou será que é para eu mudar de rota? Será que é para eu repreender o inimigo ou será que é para eu ter paciência? Como que eu sei? Vá orar. Ah, eu vou pedir para o pastor. Até pode. Mas se Deus não quiser falar para o pastor, Deus não vai falar. E você vai ficar sem saber. Vai ficar sem saber? Como diz um pastor que eu gosto muito, a mesma montanha que eu subo, você também sobe. O mesmo acesso ao trono da graça que eu tenho, que o pastor tem, que qualquer um, você também tem. É o mesmo. É só você ir. É só buscar. Aí a gente vai, para encerrar, para o clássico versículo da vida cristã. Porque ele começa dizendo, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Oh, glória. O clássico, gente, o clássico do clássico da vida do crente é esse versículo aqui, todo mundo já ouviu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós nos chamamos pelo nome do Senhor, nós somos o povo de Deus, se humilhar e orar, lutamos com armas de fé, a gente canta isso. E quais são as nossas armas? Jejum e oração. Como eu me humilho, como eu humilho o meu corpo? Jejum. Ah, pastor, eu não jejuo. Ou quando jejum sabe aquele jejum assim, acabei de almoçar, aí eu vou jejuar e daqui meia hora eu já entrego o meu jejum. É sacrifício, benção? Não, porque você continua com a barriga cheia. Vai jejuar, precisa ser algo que custe. Nossa, mas tem que ser um monte... Não, mas tem que ser algo que custe. Você não vai morrer se pular a refeição. Não, eu vou acabar... Assim que eu acabar de comer, eu começo o jejum. Ah, que maravilha. A comida toda ali, a barriguinha super cheia. Entrega o jejum, a barriga continua cheia. Ah, 1 hora só, mas que seja 1 hora que custe. Que seja 1 hora que a fome esteja ali. Jejum e oração. E arrependimento. Me humilhar e orar. Buscar a minha face. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E buscar a minha face. Buscar a face do Senhor. Fala de intencionalidade. Senhor, eu não estou buscando as suas mãos, que podem me dar coisas. Eu estou buscando a sua face, para eu te conhecer. Para eu te adorar por quem o Senhor é. E buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Essa é a parte mais fácil, porque ela é autoexplicativa. Se afastar do mau caminho, é se afastar do mau caminho. Não tem muito o que discorrer a respeito. O caminho está mal, você se afasta. Procure também não ser um mau caminho para ninguém. Porque às vezes o crente é muito alecrim, né? Ai, porque eu vou me afastar das pessoas, sendo que, na verdade, as pessoas que deveriam se afastar. Porque isso também não é uma boa companhia. Oh, Jesus. Se afastar dos seus maus caminhos. Isso a gente vê com análise. Quais são os maus caminhos de hoje? Sempre vai ter um mau caminhozinho. Porque isso vai ser até o dia do Senhor.
Afinal de contas, nós somos humanos, a gente falha. Mas eu posso examinar. Eu posso me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e começar a ver quais são os meus maus caminhos. E me afastar deles. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Diferente daquele que confessa e continua no mesmo lugar. Aí fica difícil. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Aqui eu acho que não tem um então, mas eu adoro esse então que tem em outras versões. É tipo assim, ó, só depois disso, galera. É só depois disso aqui. É só depois disso. Precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a face do Senhor. E aí, se afastar dos maus caminhos, aí sim Ele vai te ouvir. Então eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O reboliço que o Senhor manda, a praga, o gafanhoto, o céu fechado, a porta fechada que o Senhor manda, se resolve dessa forma aqui. Orando, se humilhando, buscando a face do Senhor, mudando de caminho. Aí Ele ouve. Opa, esse aí se alinhou comigo. Esse aí entendeu o que eu estou fazendo. Esse aqui eu consegui mudar o coração, então agora eu vou resolver. Pode parar, gafanhoto, sai. Porta pode abrir, chuva pode cair do céu, pode tudo acontecer bem. Porque ele se humilhou, orou, buscou a minha face, se converteu dos seus maus caminhos. Tem ordem para as coisas. Talvez as coisas em alguma área da sua vida estejam em desordem, porque está faltando essas coisas aqui. Está faltando se humilhar, orar, se arrepender dos maus caminhos, buscar a face do Senhor. Está faltando se afastar dos maus caminhos. Está faltando sabedoria. Está faltando entender o que o Senhor está fazendo. Está faltando um monte de coisa. Mas Ele é misericordioso para nos mostrar, para nos falar. Feche seus olhos. Eu não sei onde essa palavra falou com você. Eu sei onde falou comigo quando eu recebi. Mas e aí? Talvez você tenha passado da fase de abandonar depois que recebe uma bênção. Você passou de 2 Reis para Crônica 7. Você construiu o templo. Você continua firme no Senhor. Porém, as coisas estão meio bagunçadas. O céu está fechado, os gafanhotos estão atacando, a praga está assolando. Talvez você não tenha sido uma boa casa para o Senhor, talvez o templo precise de reparos. Mas fala com Ele. Talvez tenha pego você em algum lugar. Fala com o Senhor. Senhor, eu não tenho orado, não tenho buscado. Isso é motivo de arrependimento também. Aquilo que eu posso fazer e não faço. Talvez eu não tenha me afastado, não esteja me afastando dos maus caminhos, e eu sei quais são os maus caminhos que eu preciso me afastar. Você é templo do Senhor. Você é casa dele. As portas se abrem e se fecham com as armas de fé, com jejum, com oração.
Comece a pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas, com o nome, como se você fosse pagar uma conta. Senhor, me perdoe por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. Reconheça diante do Senhor aquilo que você tem falhado. Como templo. Talvez você esteja querendo mais que o Senhor te sirva do que você servir a Ele. O Senhor tem infinitamente mais para fazer por você. Por isso Ele quer te dar sabedoria nessa noite. Por isso Ele quer consertar os seus maus caminhos. Por isso Ele quer que você se arrependa, que você ore, que você busque a face dEle. Por isso que Ele quer que você organize o templo, a casa, para lembrar que Ele é o mais importante. Ele te escolheu como lugar para que Ele seja adorado. Você é o lugar onde o Senhor é adorado. Ele te escolheu para isso, para que você venha a esse lugar e preste culto, entregue, oferte ao Senhor. Senhor, nos faça sábios como Salomão. Que nós não venhamos, Senhor, a desistir, a parar, depois que formos abençoados. Mas que a gente construa uma casa para o Senhor. Que a gente continue, Senhor, a cada dia melhorando a casa que estamos construindo. Senhor, nós nos arrependemos, Pai. E pedimos que o Senhor se volte para nós. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor nos ouça. Perdoe os nossos pecados e nos sare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.